corrupção para, né? Corrupção eu posso, quem não pode é o PT. Uhum. Ah, não, mas aqui no caso, pô, não foi prejuízo para o Brasil, nós passamos a mão na grana de assessor. Uhum. Isso porque era o acesso que ele tinha, né? Porque, ao que tudo indica, se tivesse tido acesso a mais coisa, a mais dinheiro, quem sabe, né? Sabe? Para de fazer a gente de palhaço. Bom, o Lucas está tentando agora o contato com o nosso entrevistado, que já está na linha, Marcelo Godke, que é professor do INSPER. Gente, ele tem assim uma ficha grande de atividades e títulos, mas hoje ele vai estar aqui falando com a gente sobre essa história da Eletrobras. Eu tenho lido que já está em curso a privatização da Eletrobras, e eu quero ver com ele, então, que processo é esse? Muito bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Você me ouve bem? Ouço super bem. Eu acabei de sair da aula aqui, então estou na sala dos professores aqui da FAP, em São Paulo. Tá ótimo, o som tá muito bom. Bom, professor... O que você quer que eu explique? Vamos lá. Então, eu quero saber como vai ser a venda da Eletrobras. Se de fato a Eletrobras, isso já está em curso, e assim, quando que termina? Porque ficou emperrado o negócio por algum tempo, né, em função do TCU ter pedido vistas, um dos ministros, mas agora está liberado. Já está acontecendo e vai até quando, professor? Então, essa venda, ela não é propriamente uma venda. O que vai acontecer na prática é que a União vai deixar de ser controladora. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, pegar um carro meu e vender para você. Ao invés de vender o carro, eu posso fazer algo diferente. Eu posso, por exemplo, colocar o carro dentro de uma empresa, que eu sou dono de 100% das cotas, e falo, escuta, você não quer pegar um pouco de dinheiro e colocar dentro dessa empresa também? E aí eu deixo de ser dono de 100% das cotas, e eu tenho você como sócio. Tá? Isso está sendo feito, no caso da Eletrobras, via mercado de capitais. Então, o que a União vai fazer não é vender uma participação sua. O dinheiro que vai entrar na Eletrobras, vai entrar para capitalizá-la, entendeu? E aí a União vai ser diluída. Então, ela não vai vender uma participação, ela vai deixar de ser controladora porque ela vai ser diluída. Então, é uma das maneiras de privatizar, tá? Porque o caso talvez mais típico seja justamente simplesmente vender uma participação. O que está sendo feito aí é uma diluição da Petrobras. Sobre o TCU, Eletrobras, né? Eletrobras, desculpa. No caso do TCU, o TCU agora votou positivamente, só teve um voto que foi contrário à privatização, vamos assim dizer, e está em curso. Tá? Então, agora que foi aprovado, pelo que eu saiba, a União tem uma pressa bastante grande, porque você sabe que as férias de verão lá no Hemisfério Norte, elas vão começar agora em breve, né? Agora em junho, final de junho. Então, a ideia é que isso seja liquidado até o final de junho. Por que não pode, por exemplo, esperar acabar as férias de verão no Hemisfério Norte, né? Em tese poderia. O problema é que a gente vai ter eleição no segundo semestre. Então, sim, a União quer que a fatura seja paga até o final desse semestre, né? Então, essa é a expectativa. Então, as coisas estão andando, sim. Tá. Professor, deixa eu só perguntar. A Rose, bom dia, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Na tua opinião, a privatização da Eletrobras é necessária para o Brasil? Olha, essa opinião acaba sendo não técnica, sendo uma opinião mais política, vamos assim dizer, né? Mas eu particularmente, claro. Então fica claro que não é uma opinião de advogado, uma opinião do que eu entendo que seja bom para o Brasil, para a economia. Né? Quando a gente não conseguir atrair investimento suficiente para setor de infraestrutura, base, como por exemplo, estrada, ferrovia, indústria de petróleo, ou no caso aí do setor de energia elétrica, havia uma necessidade muito grande do Estado ele colocar recursos próprios, o que logicamente, quando a gente coloca dinheiro no setor energético, isso quer dizer que a gente vai investir menos em educação, a gente vai investir menos em saúde, menos em segurança, que são, na minha opinião, os setores mais prioritários. Hoje, existe dinheiro privado para investir no setor elétrico. Eu, particularmente, acho que se o Estado ele é um pouco menor, a gente consegue focar, concentrar esforços em setores que beneficiam mais a população como um todo. E tem um dinheiro suficiente na iniciativa privada
para que os investimentos no setor elétrico sejam feitos sem problema nenhum. Inclusive, agora se fala muito em energias limpas, como a energia eólica, energia solar, essas fontes alternativas. O Brasil hoje tem um dos maiores parques de energia eólica do mundo. Eu mesmo estou trabalhando agora num projeto que vai se desdobrar em 10, né? Tudo com dinheiro privado, não tem dinheiro público não, tá? Então eu vejo que não há necessidade do Estado manter esse investimento, né? E a gente consegue, inclusive, controlar a corrupção quando a gente tira do poder político e determinar o que acontece dentro dessa empresa, né? Bom, professor, em relação a quem está pensando em investir na Eletrobras, por exemplo, a Petrobras funciona num esquema semelhante, né? Assim, metade dela foi colocada aí no mercado, inclusive na Bolsa dos Estados Unidos. E tem muita gente falando, a Petrobras está muito complicada, acho que eu vou investir na Eletrobras. O que o senhor acha? Olha, uma coisa que dá para se fazer e que me parece interessante é usar recursos do FGTS, porque o FGTS rende muito pouco e ano após ano ele perde da inflação. Uhum. Então, para mim, seria muito interessante, por exemplo, quem puder direcionar recursos do FGTS, colocar dinheiro na Eletrobras. Me parece um negócio interessante, deve dar um retorno melhor do que o próprio FGTS. Tá? Então, eu não vejo com maus olhos, não. Algumas pessoas da minha família têm me consultado a respeito disso, eu digo, olha, se você tiver dinheiro no FGTS, eu colocaria. Eu tenho um pouco, porque eu sou professor aqui, tenho carteira assinada, e eu acho que eu vou entrar em contato hoje com a corretora para colocar dinheiro do meu FGTS. Porque rende 3% ao ano, inflação dá 8%, dá 10%, estou perdendo dinheiro. Então é melhor colocar na Eletrobras, né? Parece ser melhor. Parece mesmo. Bom, e com a privatização da Eletrobras, e também a gente tem essa história desse modelo que não vai ter mais de 10% dos grupos controlando as ações, justamente para você não ter um grupo poderoso definindo os rumos, né? O senhor acha que esse tipo de gestão, vamos chamar de gestão ou de organização, é boa para a empresa? E o senhor acha que ela vai ter um pulo na gestão, vai melhorar para o Brasil? A questão de tecnologia. A nossa lei das SA, ela foi criada, foi pensada, levando em consideração que a companhia típica brasileira, companhia aberta, vamos assim dizer, naquela listada em bolsa, ela tem um controlador definido. Mas ela já tinha alguns dispositivos que permitiriam a gente sair desse paradigma de um controlador definido para um controlador não definido, e quem determina, né, o futuro da empresa acaba sendo a administração. Um desses dispositivos, eu não sei se ele está no artigo 110, se não me engano, da lei das SA, ele fala que eu posso colocar um limite no voto que a ação com direito a voto pode ter. Isso já tem algumas empresas no Brasil que fazem isso. A Embraer, que foi privatizada, então a União tem uma Golden Share, que tem o mesmo caso para a Eletrobras agora, tá? Uhum. Então a União vai manter uma Golden Share com determinados direitos de veto, e isso tem, por exemplo, na Embraer até hoje. E na Embraer, se eu não me engano, ninguém vota com mais do que 5% das ações. No caso da Eletrobras, vai ser até 10%. A própria Bolsa de Valores, a B3, quando abriu o seu capital, ela pôs também esse limite que é chamado de voting cap, né, um limite de voto. E se a gente quiser chegar num paradigma parecido com o das corporations americanas, aquelas grandes empresas de capital pulverizado, esse é o caminho, né? Porque a gente vai ter aí, mesmo que eu tenha 20%, 30% das ações, eu não vou determinar o que vai acontecer com a empresa, ela vai ter que ser gerida por uma administração profissional, uma administração que vai ter que ser eficiente, senão ela vai ser trocada. Uau! Tomara! Olha, aqui no Brasil, professor, o que me assusta é que tudo quanto é modelo que funciona maravilhosamente bem em países, sabe, da OCDE, aqui no Brasil a gente consegue distorcer e fazer com que uma coisa boa fique ruim. Eu vou perguntar, vou desviar um pouquinho do assunto e perguntar para o senhor como que o senhor está vendo esse uso todo da Petrobras que está acontecendo por ser um período próximo da eleição, em que os preços estão fora de controle ali no mercado internacional. Essa é uma questão que a discussão não acaba nunca, né? Você sabe que o Partido dos Trabalhadores propôs um projeto de lei, inclusive, para tentar controlar a formação de preços da Petrobras, né? Então, esse projeto de lei fala que a Petrobras tem que divulgar a composição dos preços do petróleo e seus derivados quando a Petrobras mesmo comercializa,
e que a Agência Nacional do Petróleo vai criar um índice de markup, como está escrito na lei, a lei usa essa expressão em inglês de markup, que é um acréscimo, que é o preço máximo que a Petrobras vai poder praticar os seus preços de petróleo. Só que o problema é, outros aspectos da própria lei de petróleo não foram alterados, que falam que a Petrobras deveria competir em pé de igualdade com empresas do setor privado, né? E a Constituição Federal fala que a Petrobras, ou melhor, que qualquer sociedade de economia mista, ela tem que competir em pé de igualdade, né? No caso específico da Petrobras, como ela tem capital público e ela é controlada pela União, né, ou seja, controlada com capital público, a lei determina que podem ser levados em consideração fatores outros que sejam a lucratividade, que é chamado interesse social ou a função social da empresa, como se fala muito por aí. O problema todo é que quem determina a vida, a política interna da empresa, a política de cobrança pelos produtos, etc., é a administração. Não é o presidente da República, não é o ministro de Minas e Energias, não é o ministro da Economia. Então, a hora que eu coloco um conselho de administração dentro da companhia, e o conselho de administração, junto com a diretoria, eles determinam a política de preço, está determinado. Não pode o presidente da República, ou o ministro, quem quer que seja, falar que a política de preço vai ser essa. Então, esse é o embate que existe hoje. O presidente da República, ele quer que o preço baixe para poder ajudar a controlar a inflação, porque a gente está passando por um surto inflacionário, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que são colocadas lá não estão 100% de acordo com essa ideia, né? Então, por isso que a cadeira não está esquentando muito lá na diretoria da Petrobras, entendeu? E esse embate não vai acabar tão facilmente, porque a política de preço da companhia, ela é determinada pela sua administração. Quem que é a administração? Conselho e diretoria. E até agora não se encontrou ninguém que seja plenamente alinhado com o presidente da República. Nem, pelo amor de Deus, nem deve. Bom, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores e falar que procuraremos pelo senhor outras vezes. Obrigada, professor. Olha, é um grande prazer estar aqui com vocês de novo e a hora que precisar eu estou à disposição. Muito obrigado, um abraço. Abraço. Bom, e agora... Oi, Rose. Então, ouvintes, vamos? Então, temos que ir para o break, Rose. É verdade, esqueci disso, verdade. Vamos embora. Aí a gente volta. Vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse